Então, vamos lá para a última parte. Um outro exemplo da adaptação que o tecido ósseo sofre em função das forças que incidem sobre ele é a coluna vertebral, né? Que os corpos vertebrais, eles aumentam em tamanho e em estrutura óssea, né? Conforme a gente caminha em direção à coluna, às vértebras lombares. Por quê? Porque aqui no início, na cervical, por exemplo, eu tenho peso apenas da cabeça, né? E conforme a gente vai descendo vértebras torácicas e tal, na região da lombar, eu tenho incidência de uma força-peso muito maior do que eu tenho aqui em cima nas vértebras cervicais. Então, elas têm um diâmetro maior e uma massa óssea maior nos corpos vertebrais dessa região. Esse gráfico aqui é muito interessante porque ele faz uma relação entre os anos, né, de idade e o diâmetro ósseo e a quantidade de massa óssea em miligramas de cálcio. Então, aqui a gente parte dessa primeira imagem do diâmetro ósseo de um recém-nascido, né, onde a cavidade medular é menor, em função de um diâmetro menor, e a gente vai caminhando, né, nessa segunda, na fase da adolescência, e a gente atinge o pico de massa óssea por volta de 28 anos, tá? E aí começa a haver um declínio, uma perda dessa massa óssea, que é muito mais evidente nas mulheres a partir dos 43, 45 anos, e se intensifica muito na fase de pós-menopausa do que no homem, tá? E o que a gente pode fazer para que isso mude? O que a gente pode fazer para dar um estímulo para que esse osso lá atrás, já na infância, a gente pode fazer isso com os nossos filhos, para que eles tenham uma massa óssea maior, é fazer com que essas crianças sejam submetidas a esforços, a exercícios que causem tensão, né? Exercícios que tenham algum impacto, que causem compressão sobre a estrutura óssea, para que haja um aumento da densidade óssea e do diâmetro desses ossos, que é como se a gente estivesse fazendo uma poupança de massa óssea, tá? Então, vamos supor que eu, Fabrícia, na minha infância, tenha feito ginástica olímpica ou tenha jogado vôlei, que são exercícios que, em função dos saltos, exercem movimentos de compressão em cima do osso, da estrutura óssea, constantes, né? Porque as pessoas que treinam, que fazem algum treinamento de exercício, elas têm uma constância nesses exercícios. Então, quando eu cheguei no pico da minha massa óssea, eu não iria partir daqui, como mais ou menos o gráfico mostra, a massa óssea nas mulheres com 500 miligramas de cálcio aqui no pico, né? Um pouquinho acima de 500. De repente, eu teria feito essa poupança de quantidade de cálcio, de quantidade de osso, e eu já partiria daqui de cima, próximo ao 1000. Então, como nas mulheres esse declínio da massa óssea, da densidade desse osso começa mais cedo, a partir dos 43, 45, e se intensifica na pós-menopausa, eu partiria de uma massa óssea já mais alta, então eu sentiria menos a ação desse declínio, tá? Nessa última imagem aqui, a gente tem um diâmetro ósseo preservado, mesmo em idade avançada. Então, vamos supor que esse idoso tenha conseguido manter suas atividades físicas, né, durante a vida toda, uma pessoa que correu a vida toda, uma pessoa que fez caminhada a vida toda, que não deixou de praticar os seus exercícios, mas a gente pode perceber que a qualidade desse tecido não é a mesma, porque a gente observa áreas osteoporóticas, então ele é um tecido mais fragilizado. A gente percebe que houve perda de mineral
nessa massa óssea, tá? A gente percebe também que a cavidade medular é aumentada em função do aumento da ação dos osteoclastos, conforme existe o envelhecimento, tá? Desculpa, passei muito. Então, aqui a gente vai mostrar nessa tomografia, que é um estudo de Usuichi em 2003, que existem alterações da densidade óssea no esqueleto quando a gente compara crianças e adultos. Por quê? Porque na criança, nessas áreas mais esbranquiçadas, é onde existe maior incidência de forças mastigatórias, né? Na criança. Então, a gente percebe um pouco aqui na mandíbula, em algumas regiões na maxila, aqui no zigomático. Quando a gente cresce, que a estrutura facial cresce, e todos os dentes estão em oclusão, a gente tem uma maior transmissão de força através da ação das forças mastigatórias, dessa musculatura de alta potência que a gente tem envolvida nas forças mastigatórias, masséteros, pterigoideus. Então, a gente percebe um aumento dessa densidade óssea em algumas regiões onde há maior transmissão de força, tá? Em contrapartida, quando a gente tem a diminuição das forças da mastigação incidindo sobre o tecido ósseo na mandíbula e na maxila, a gente tem reabsorção severa dessas regiões por conta da perda de transmissão de forças compressivas, porque a pessoa, quando ela usa uma prótese total, uma dentadura, a força é extremamente diminuída, em torno de 80% da diminuição das forças em relação a um paciente que tem os dentes. Tá? Então, o osso alveolar vai sendo reabsorvido e a gente tem perdas severas, o que dificulta bastante a reabilitação com prótese ou instalação de implantes num paciente nessa condição aqui. O movimento ortodôntico é outro exemplo clássico de que as forças incididas sobre o osso fazem remodelação, tá? Então, aqui a gente consegue ver as dobras feitas no fio, ou o uso de elásticos para que esse dente caminhe para que se gere tensão em cima desse fio e esse dente caminhe ou se movimente em determinada região conforme o planejamento do ortodontista, tá? Nesse primeiro caso aqui é para fazer um giro. A gente vê que aqui o fio está alinhado em duas posições diferentes, feito dobra em duas posições diferentes, tá? E aqui nessa figura central, a gente percebe que, uma vez instalado o aparato ortodôntico, começam a incidir forças em determinado sentido, né? E aí a gente vai ter reabsorção e neoformação conforme o sentido dessas forças, conforme o sentido que é gerado com a ativação do aparato ortodôntico. E é assim que o dente consegue mover-se, né? Para que haja o alinhamento final na ortodontia. O tecido ósseo, uma vez sendo um tecido dinâmico, ele vai sofrer processos de atrofia e de hipertrofia, tá? A atrofia óssea acontece quando a gente tem uma diminuição na atividade sobre esse osso, tá? Então, a gente diminui o estresse gerado sobre esse osso. Em consequência, a gente vai ter uma diminuição de minerais e de massa óssea. Por quê? Porque o corpo entende que se você não está usando, se não existe um uso dessa estrutura óssea, ele não tem por que manter um osso mais mineralizado e mais forte, porque fisiologicamente, metabolicamente inviável. Então, ele como está em desuso, ele torna esse osso mais leve, libera minerais, que é uma das funções que a gente viu lá no começo, só que em contrapartida, a gente faz uma diminuição da resistência, uma diminuição da densidade desse osso, tá? Criando um osso com um trabeculado bem menos resistente e osteoporótico. Isso aqui acontece em pacientes acamados,
Tanto que quando o paciente está acamado e ele é submetido à fisioterapia, um dos movimentos mais comuns é o movimento de compressão dos membros inferiores, né? Eles fazem compressão das pernas para transmitir forças para esses ossos, para que eles percam menos massa óssea. Em pessoas que são sedentárias, principalmente pessoas já mais idosas, o idoso como um todo, né? Porque existe uma diminuição até da força muscular que transmite força para esses ossos, em mulheres pós-menopausa por conta de diminuição dos hormônios estrogênicos e em astronautas. Os astronautas é uma condição muito característica quando eles são submetidos a muito tempo no espaço, muito tempo em viagens prolongadas, eles chegam a perder até 25% da densidade óssea total, o que é uma perda extremamente expressiva. Em função de estarem em ambiente de gravidade zero, em cápsulas pequenas durante muito tempo, com limitação de movimento, tá? Então, existe uma tensão mínima exercida sobre os ossos, eles perdem muita massa óssea e existe uma grande perda de cálcio na urina, tá? Então, hoje em dia, na estação internacional, na Estação Espacial Internacional, existem aparelhos aos quais os astronautas ficam presos elásticos aqui para conseguirem fazer os exercícios, só que eles precisam fazer esses exercícios durante um tempo muito maior e ainda assim eles não conseguem o mesmo resultado, eles também têm uma perda óssea muito grande por conta de não estarem sendo submetidos à força gravitacional. Já a hipertrofia óssea, o aumento dessa massa óssea e, em contrapartida, da resistência do osso por conta do estímulo do exercício físico, tá? Então, a gente tem um aumento dessa densidade óssea, né, a mineralização, o aumento da força óssea, porque as trabéculas estão alinhadas conforme a força que é aplicada sobre elas, com o exercício físico. Então, exercícios onde existe compressão, como no caso da ginástica olímpica ou da musculação, né, um agachamento. E os atletas, como um todo, submetem os seus ossos a grandes forças, né, que exercem compressão ou tensão significativa sobre os mesmos, aumentando assim a densidade óssea total. Em relação ao osso trabecular, ao osso cortical e trabecular, eles têm diferenças. Por exemplo, no osso cortical, ele responde melhor quando submetido a forças de compressão do que em tensão e cisalhamento. Já quanto ao osso trabecular, não existe uma diferença significativa. Aqui eu coloquei 2 estudos para que a gente consiga visualizar tudo isso que a gente falou nos slides anteriores. Nesse primeiro, os atletas foram submetidos à força física com suporte de peso, em corrida e salto, e comparados com pacientes, com atletas que faziam natação. E aí, eles entenderam que a deposição óssea nos atletas que faziam corrida e saltos era muito maior do que nos atletas de natação. Por quê? Porque corrida e salto, eles tinham os movimentos submetidos à compressão. Então, tinha alta compressão e pouca tração nas atividades de impacto, o que fazia maior deposição óssea. Em contrapartida, os atletas de natação, que o movimento de natação fazia tração, então era uma alta tração, pouca compressão, e eles tinham uma deposição óssea muito reduzida, tá? Porque a única compressão que existe na natação é a compressão hidrostática, né? Da água que está ao redor. E aqui nesse outro estudo de Zetterberg, de 1990, ele comparou mulheres em fase de pós-menopausa que faziam dança e caminhada. Ambas tinham uma atividade adaptativa positiva. Porém, a dança, ao contrário da caminhada, ela não tinha só o impacto da marcha, né, que essas mulheres eram submetidas. Elas tinham movimentos de torção, de tensão, de compressão, o que houve uma melhora significativa no trabeculado ósseo dessas pacientes. Isso foi medido tanto em um estudo quanto em outro por exames de dessintometria óssea. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a biomecânica das forças, e eu coloquei esse último slide aqui para que a gente não se esqueça que o nosso esqueleto é completamente dependente de movimento, de atividade, tá? E que para a gente ter uma saúde óssea
importante durante o nosso processo de envelhecimento, a gente tem que praticar exercícios e melhorar o desempenho do nosso esqueleto, tá bom? Muito obrigada a todos, um grande abraço.